Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira de manhã cedo, hoje dia 3 de março de 2016, mas tem a representação no período noturno também, após os telefatos e após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência, a sua companhia com a gente e acompanhando a programação da TV Poço durante todo o dia. Para você participar, é simples, tem o telefone da emissora, é o 3721-6955, 3721-6955. Pela rede social, você é convidado a participar também, mandando suas perguntas, suas opiniões e assistindo às edições anteriores no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Então, hoje nós vamos iniciar a edição apresentando nosso convidado e também o assunto, vamos falar a respeito de dependência química, pessoas em situação de rua, questões sociais aí, sem dúvida nenhuma, que são tão problemáticas para essas pessoas. Então, apresento aqui o psicólogo, psicanalista Kesley Ferreira. Tudo bem, Kesley? Bom dia, Fábio. Bom dia, convidados e afins. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado do convite. E hoje vamos construir um pouco de saber juntos e conversar sobre dependência química, situação de rua, política pública e atuações. Grato aí pela sua disponibilidade, pela presença hoje aqui, é um tema bem interessante. Também cumprimento fraternalmente aqui o professor, escritor, jornalista Hélio Scalvi. Tudo bem? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, Kesley Ferreira. Bom dia você de casa, ligado dessa manhã chuvosa aqui em Poços de Caldas, mais uma, né? Mas que sempre está nos prestigiando. Gostaria de você me permitisse, Zambrano, mandar um abraço para os nossos amigos telespectadores que frequentemente assistem o nosso Jornal do Sul de Minas e sempre que me encontro, mando os abraços, né? Então, Walter Gigarelli, lá da INB, o Zé Buono, a Cláudio e a Paula, o Francisco, lá do Maria Imaculada, que trabalha no Bretas, e os aniversariantes dessa semana, né? O Marcelo Colhado, Sebastião Marques e Flávio Lemes. Grande abraço a vocês, todos lá da loja Mações Estrela Caldense, mandaram um grande abraço e são nossos telespectadores assíduos, viu, Zambrano? Mandaram também um abraço para você. Um abraço aí a todos os irmãos. Então, Kesley, falando da dependência química, a gente pensa assim, a gente se limita a pensar que o crack é a destruição, é o fim apocalíptico daqueles que têm essa questão da dependência química para resolver e tudo mais. Mas a gente esquece que na história da humanidade, na história do homem, né, já há uma predisposição a algo que possa modificar o seu estado de humor, a sua forma de pensar, mesmo que durante algum tempo. E o homem sempre esteve em busca de alguma coisa que oferecesse isso, né? Perfeito, perfeito. Assim, na história mesmo, se nós resgatarmos a história, tem até um relato do símio chapado. Tem a teoria do símio chapado, que seria essa teoria de que os primeiros símios tiveram contatos com alucinógenos, né, com a relação do cogumelo, e essa foi a primeira possibilidade de expansão de consciência, de mudança de contato com o mundo, e a partir daí, assim, até mesmo algumas histórias da própria evolução, de como se manipula a terra, o contato com os outros símios e afins. Assim, essa é uma das teorias, a teoria do símio chapado. E aí nós vamos encontrar a forma de relação do sujeito com as substâncias ao longo dos anos, ao longo de suas épocas. Então a droga já foi contracultura, a droga já foi diversão, a droga já foi possibilidade de expansão transcendental, religiosa. A droga já foi manipulada no laboratório para remédio, né? Perfeito, perfeito. Hoje em nome da felicidade, né? Hoje em nome da felicidade, né? Mas essa relação do homem com as substâncias de expansão, de mente, é ao longo das épocas. A ideia é que algumas drogas são vistas como as drogas, uma coisa ruim, demonizada, e outras drogas podem. Que história é essa? Sim, do que nós estamos falando? De que contato, de que cultura, que território? Sim, qual é a tradição hoje sobre o ser humano e o contato com essas substâncias? Sim, eu acho que isso nos importa. Porque senão a gente começa a demonizar. Aí tal droga é do mal, essa droga não, a outra droga talvez possa. Que história é essa? Como que vamos construir uma lógica de cuidado, que eu acho que essa é a preocupação, né, da lógica social,
como construímos cuidado com o ideal de que algumas são demonizadas e as outras não. As outras podem, as outras está tudo bem. Uma das características mais básicas é na própria cerveja, assim, que está escrito beba com moderação. Então, enquanto você estiver bebendo com moderação, está tudo bem. Só que se você não beber com moderação, aí o problema é seu. Mas então, pode ou não pode? Sim. Que momento que uma relação social se torna uma relação estritamente individual e o problema é só seu? Porque você que está dando trabalho. Está todo mundo bebendo, você está dando trabalho. Vê aí, ó, não sabe beber. Então, que frase é essa? Beba com moderação. Então, essa e tantas outras contraditórias que a gente discute na academia, na relação do álcool, das drogas, desse envolvimento do consumo. Assim, já que nós estamos falando das drogas e suas épocas, nós estamos falando de uma relação extremamente cultural. Assim, aqui no Brasil bebe-se muito. Em outros países, nem tanto. Em outros, muito mais. Assim, o que é isso? Do que nós estamos falando? Que incitar social é este que laça todo mundo? Isso é uma das coisas que a gente vem costurando. Só para... O Hélio vai fazer uma pergunta. Eu estava lendo ontem, também para a gente se preparar para esse material, e eu já tinha ouvido falar, tem uma raiz na África de uma árvore chamada iboga. Você já ouviu falar? Sim, da ibogaína. Isso, da ibogaína. Sim. Os animais comem aquilo, quer dizer, então a espécie animal também se envolve nesses mesmos laços. É claro que não, os comerciais, os estimulantes e tudo mais, mas de qualquer forma há uma busca também do próprio reino animal em torno disso. Essa é a lógica do alimento e afins. Só que o contato a que se busca? Acho que essa é uma pergunta que, como a gente estava conversando, assim, tem uma questão da dependência química que é visto como se a dependência química fosse um tipo clínico. Então, é dependente químico, trata todo mundo igual, vírgula, não, ponto. Por quê? Porque a busca dessa substância, o que você busca e o que você encontra, isso é estritamente singular, isso é seu, isso é da sua história. Então, não dá para tratar dependente químico como todo mundo é dependente químico e pronto. Não, cada um tem a sua história, cada um tem a sua singularidade, e é esse o resgate da singularidade do sujeito. Ele precisa saber sobre isso, essa construção do saber sobre si, e aí não é na repressão, não é na abstinência, isso é na construção do saber dele. E aí, o que você busca? Aonde está a sua paixão nisso? Assim, em que lugar você se desorganizou? Agora, não é um tipo clínico, e sim uma relação de sintoma. E aí a gente pensa, como nós estamos falando desse estreitamento com a cultura, a droga aparece como um sintoma social. Tá? A droga, vírgula, a dependência química aparece como um sintoma social. O que isso significa? Que a droga, ou essa relação com a droga, vem denunciar outras falhas ou outras características da cultura. Gosto muito de um autor, ele chama Alfredo Muffat, ele é um argentino, e ele fala da seguinte forma, assim, se o social falha, o sujeito adoece. Se o econômico falha, o sujeito adoece. Então, aí nós temos diversos adoecimentos. O adoecimento histórico, o adoecimento geográfico, o adoecimento territorial, assim. Agora, essas pequenas falhas ou essas grandes características sociais modificam a forma como as buscas sociais e as formas como os sujeitos vão se relacionar com as substâncias e com as coisas. Assim, a substância química é só uma coisa, é outra coisa. E agora, que tem uma interferência grande, neurobiologicamente falando, neurofisiologicamente falando, significativa, só que tem uma busca que é do sujeito, que se esbarra no social, que se esbarra na cultura. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, levando a coisa mais para a área prática, né? Eu queria saber o seguinte, o que o senhor acha, por que tantos jovens estão inseridos nessa área das drogas, né? Uma pesquisa que foi feita recentemente diz que cada 10 adolescentes que experimentam a droga, um vira dependente, né? Uhum. E também, para que muitos dos nossos telespectadores, pais que estão em casa, né? Queria que o senhor falasse um pouco quais os sinais que os pais podem detectar para saber que o filho está usando droga, né? E o que precisa ser feito pela família quando constata que aquele jovem está fazendo uso de uma substância proibida. Boa. Vamos
no começo. 3 em 1. 3 em 1. A primeira. A primeira. Eu furei a fila, ele quis compensar. A primeira é que essa relação, por que está exacerbada essa ideia do consumo? Se a gente for buscar 20 anos atrás, a droga era quase um ritual de passagem, né? Assim, os pais olhavam e falavam assim, ó, aquele ali é o maconheiro. E era quase que todo mundo é maconheiro, assim. Ó, é do mal, tem tatuagem, é um maconheiro, tem não sei o que, é um maconheiro. Tem uma lógica do tipo, aquele usa droga. Aquele é quase que um iniciado em algum lugar, algum ritual ruim. Isso se banalizou. Acho que essa banalização do consumo, sim. E aí quando a gente fala, banalização do consumo, lembrem-se, a droga é um objeto. Então, é um objeto. Da mesma forma que a gente está falando do objeto, você está falando de qualquer coisa. Então, se consuma o quê? Tudo. Então, se é para consumir tudo, é tudo mesmo. E a droga está no meio. A droga está no meio. Só que aí tem aquela moralização. Então eu posso consumir os iPhones, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6S, sei lá, e afins. Ali, ó, droga não pode. O sujeito pode fumar pedra. Não pode. O sujeito não pode fumar pedra. Pedra não é recreativo. Álcool é recreativa. Álcool pode. Então, tem uma relação moral. Como nós estamos numa lógica de consumo a tudo, é tudo mesmo. Sim. É tudo mesmo. Alguns vão apresentar as patologias. Aí quando você fala de 1 a cada 10, que seria o 10%, vão desenvolver a dependência química. Numa lógica de incitar social para consumir a substância, esse número aumenta. Então, o número da possibilidade de desenvolvimento de dependência química pode passar de 10%. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu começava a estudar isso, o número era bem próximo a isso, 9%, 10%. Hoje, autores já falam de 14% a 15%. Então, esse número já aumentou. Sim. Então, tem até porque a droga faz essa função fisiológica. Os pais, agora uma relação estrita com os pais, assim, que horas que isso se perde, né? Porque tem uma cisão do jovem com a própria família e vai construir os seus próprios laços. Mas existem sintomas, existem sinais que esse garoto está se distanciando e se distanciando de uma forma prejudicial, muitas vezes, para o desempenho dele. E aí, quando a gente fala de desempenho, pensa no desempenho escolar, pensa-se no desempenho até mesmo dos laços sociais. Ele começa a quebrar laços sociais. Lembra que eu falei que a substância química tem a singularidade de cada um? Ele pode até estar no grupinho usando a substância, mas tem uma coisa que é singular. Tem um sofrimento que é dele, que não é do grupo, é dele. Agora, é só dele. Então tem um silêncio, assim, tanto é que a utilização da substância, clinicamente, a gente fala que existe um fading tóxico, que seria um silenciamento tóxico. O que seria esse silenciamento tóxico? O sujeito não precisaria falar de si, porque ele está cheio de substância. E aí ele vai se silenciando, vai se apagando, e aí, geralmente, infelizmente, a gente paga a conta lá no fim, né? Porque a gente pega só na hora que já teve o problema. Então a gente não consegue, e aí é difícil ainda, fazer esse laço de prevenção. Assim, em políticas públicas, nós pensamos isso no Programa de Saúde da Família, com uma lógica de matriciamento, onde umas equipes de saúde mental façam esse suporte aos PSFs. No PSF chega muito, assim, chega de tudo. Então chega como dor de cabeça, chega como vômito do fim de semana, chega com dor no estômago, chega como queda, chega como violência, assim, apanhou do marido, o esposo caiu, bateu o carro. Então a dependência química, ela tem várias associações. É como se fosse, a gente brinca do HIV, as patologias oportunistas, que quando abaixa a imunidade. Na dependência química é quase a mesma coisa. Assim. Nós temos outras coisas para além do uso. O uso é só uma problemática, e aí a gente tem um cara que tem dor de estômago e não vai trabalhar. Aí começa o absenteísmo. Esse é um problema que muitas vezes bate lá no PSF, bate no postinho, na UBS, na IFS. O cara vai pedir um atestado para não ir, porque está se sentindo muito mal. Então, a sacada é pegar ali. A ideia é conseguir resgatar essa família, resgatar esse garoto, resgatar esse pai, essa mãe, nesse momento. Mas, Kessler, essa é uma ideia ou é uma prática? Já é feito isso? Isso é difícil, Zambrano. Porque eu acho que não é feito, né? Isso é difícil. Até porque há necessidade de uma integração muito grande, interdepartamental,
dentro da estrutura pública, que não existe. Ó, teoricamente, isso é lindo. Na hora que você pega o Política Nacional de Humanização, intersetor, e aí você vê multi-equipe, matriciamento, clínica ampliada, é lindo. Sabe o que eu estava pensando, cara, depois que você estava falando Você fala, eu aí? vou fazer um intervalo, depois ele responde. Tudo bem. É só para uma colocação minha em função daquilo que ele disse, né? Você, pai, você, mãe, que está aí agora, doe carinho, doe amor, doe diálogo ao seu filho antes que você perceba que ele está envolvido nas drogas e esse relacionamento seja muito mais difícil, né? Porque como você disse, né, as pessoas costumam ficar mais quietas, ficam em si mesmadas, né, em função exatamente desse sabor da droga, né, de dar a plenitude, né? Ela não precisa conversar, a droga satisfaz, né? Então, antes que o seu filho, o seu parente chegue nesse estágio, construa essa linha de amor, de carinho, de diálogo, né, dentro da sua família. Acho que é importante, né, Zambrano? Eu concordo com você, mas eu também tenho uma visão. Eu vou derrubar um pouco. Sim. E depois, na volta, a gente vem falando das possíveis soluções. E quando esse pai e essa mãe não têm o que dar para o filho? Sim. Quando esse pai e essa mãe também não têm uma orientação, também se encontram numa situação de desamparo, eles com eles mesmos. Isso é um quadro comum, não é um quadro tão distante, não. Mas, de qualquer forma, aqueles que têm, que graças a Deus tem bastante, vamos fazer, então, esse bom conselho aí do Hélio, porque realmente é importante zelar para não ter que cuidar depois da doença de uma forma mais grave, mais intensa. A gente vai para um breve intervalo e foi só um estímulo para a gente continuar. Eu tenho certeza que o Kesley também tem alguma opinião em relação a isso aí, esse cuidar de si. E então a gente convida você para participar também. Se tiver alguma pergunta, 3721-6955 é o telefone da TV Poços. Na rede social, endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas também. Você pode dar um curtir lá e mandar a sua participação. Voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Construir ou reformar com economia é aqui, na Carneiro Casa e Construção. Pisos Lume, a partir de R$ 9,99 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53, apenas R$ 29,99 o metro. Roçadeira gasolina Somar, 750 watts, por R$ 749 reais. Assento sanitário Primafer Comfort, só R$ 16,99. Persiana Primafer de 1,20 m por R$ 1,60, apenas R$ 79,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcar. Carneiro Casa e Construção. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo.
alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, fone 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje falando a respeito de dependência, pessoas em situação de rua. Temos aqui como entrevistado Kesley Ferreira, psicólogo, psicanalista, também Hélio Scalvi nos acompanhando, colaborando hoje. E o Hélio falou, deu um bom conselho aqui no final do bloco anterior a respeito de melhorar o diálogo dentro de casa, né? Quando existe uma casa, quando existe uma família, quando existe alguém olhando pelo outro, pode-se realmente procurar aumentar o diálogo, né? Melhorar, ampliar o diálogo em relação a isso. Mas aí eu fiz uma outra colocação, mostrando um pouco o outro lado, que muitas vezes não se tem nada disso, né? Do que essa estrutura que a gente conhece como familiar, quando essa estrutura que a gente conhece como familiar não existe e tem uma pessoa em situação de rua, um dependente químico. Qual é a abordagem, por exemplo, Kesley, para poder sacar essa pessoa de uma situação? E pensando em políticas públicas, né, nós temos consultórios de rua, que é quase que o que nós temos de melhor hoje, e oferecendo um serviço, seriam os consultórios de ruas, que seriam itinerâncias com multiprofissionais, no qual conseguiria atender a demanda dessa população de uma melhor forma, assim, quase que uma forma integral, que vai até o sujeito e, através das demandas do sujeito, você constrói projetos terapêuticos, o que a gente denomina de projetos terapêuticos singulares, para a produção de saúde desse sujeito, desse indivíduo, ali, na situação de rua, até se organizar para o que ele preferir de eventualidade da sua vida. Essa é uma estratégia, assim, com a situação de rua. É a única? Não. A meu ver, é a que mais se aproxima da realidade dos meninos em situação de rua e das meninas em situação de rua. Sobre a relação familiar, tem um momento que se quebra esse laço, né? Isso eu acho bacana, assim. Tem um momento que quebra esse laço, acho que eu já falei isso em outros lugares, que uma das minhas amigas de academia perguntou: Kesley, por que os meninos saem da família deles, assim, usam a substância e saem da família? E na hora que sai da família, vai para a rua para ficar junto de um monte de gente, né? E aí, como eu trabalho com a situação de rua, eu fui lá, perguntei ao fulano: e aí, por que momento que você quebra esse laço e se amarra com esses outros meninos? E aí ele tem uma fala que é fantástica, assim, ele fala: primeiro, nós dividimos a pedra, e segundo, assim, tem uma relação de proteção. Então, no momento em que ele que volta ao primitivo, né, do primitivo mesmo, assim, da questão da higiene, da alimentação, o sujeito não está se organizando, está na rua e violência, ele fica junto com o outro. Ali tem alguma coisa. Essa partilha que ele faz da droga, assim, essa partilha que ele faz do cuidado com o sujeito que está na rua, que ele de alguma forma eles se protegem, se cuidam, ali tem alguma coisa. É daí que aí eu parto o meu trabalho específico com esses meninos. Tem alguma coisa nessa relação do cuidado que aproxima, e aí eu acredito que é ali que a gente consegue resgatar essa lógica do cuidado, que a gente chama de a ética do cuidado. Tem uma ética do cuidado entre eles que faz função, até mesmo na forma clínica e de tratamento desses meninos. Professor, me diz uma coisa, qual seria basicamente a causa da dependência química, né? Porque tem algumas pessoas que usam esses psicoativos, né? E não tem maiores problemas e outros têm, né? Isso seria uma predisposição orgânica, problema psicológico ou a influência do meio social? Só um detalhe, dentro dessa sua pergunta, vamos entender, isso às vezes pode machucar alguém, né? Que esteja nos assistindo, algum de nós, alguma coisa assim, mas é preciso mexer nisso aí um pouco. Dependência química é o fumante, o alcoolista, o dependente químico de substâncias ilegais, maconha, cocaína, crack e por aí vai, e também aquele que compra remédio na farmácia.
que não vive sem ter um remédio para acordar e não dorme sem ter um remédio para dormir. Está inserido dentro da questão da dependência química, sem sombra de dúvidas, né? Perfeito. Assim, alguns anos para cá, nós nem trabalhamos mais com dependência química. É uma coisa que a gente já desconstrói. É as relações de dependência. Então, esquece. Ah, é dependente químico, esquece. Clinicamente pensando, são dependentes. E aí a gente põe comida, a gente coloca compra, a gente coloca jogo. É porque dispara no cérebro toda uma química também quando faz isso. A dinâmica é muito próxima. A dinâmica do jogo é muito... A dinâmica dessas paixões são muito próximas. Então, o dependente químico, esquece. Falou uma palavra boa, né? Paixões, né? Sim. Submeter as paixões. Isso é filosofia antiga, né? As grandes se perdem nas paixões. É essa sacada, assim. São dependências. E aí a primeira pergunta é fantástica, assim. É tudo. É tudo que você falou, tudo que o Hélio disse e mais um pouquinho, né? Então, tem a predisposição? Tem. Uma das coisas que eu sempre falo para meus alunos é, o sujeito, ele tem afinidade por algumas drogas. Essa é a diferença. Então, tem sujeito que vai gostar de álcool. Pode até experimentar outras, mas a afinidade dele é aquele. É a droga de escolha. É o que os meninos chamam de droga de escolha. Assim, tem uma afinidade que fala muito mais de você nesse contato com a droga. Então, mas a droga, essa é mais poderosa, essa não sei o quê. Esquece. Tem uma afinidade que ou você se aproxima ou você se distancia. Então tem gente que vai fumar maconha e vai falar, putz, não gostei, que coisa ruim, me deu um negócio estranho. E tem gente que vai beber e fala, velho, me encontrei. Me encontrei na balada, é isso que eu gosto, é isso que me deixa alerto. Esse é o problema. Agora, é multifatorial. É multifatorial. O que vai pesar mais, aí é só 1 a 1. É próximo do sujeito, nessa construção com ele. E aí ele vai identificar onde ele escorrega. Mas tem genética no meio, tem cultura no meio, tem as relações familiares no meio. Assim, o que a gente chama assim, é uma relação sistêmica. Um sistema de funcionamento que aí sim, nós podemos falar de um por um qual pesa mais. Zambrano, queria aproveitar e mandar um grande abraço aqui no nosso estúdio à professora Zezé Escaciotti, vereadora combativa, amiga do coração, mulher forte e está aqui na redação da TV Posse. Um abraço, viu, Zezé? Tá aguardando para gravar o quadro dela, que acontece toda sexta-feira aqui no Jornal do Sul de Minas, que nos deixa muito honrados. Essa pergunta é muito interessante, né, do gatilho que dispara a dependência química, né? Como você disse, há uma predisposição, mas há uma linha também que fala assim, o importante é não usar, não experimente, não conheça a primeira dose, não use a primeira dose, né? Mas isso daí já é mais até para frente, quando a pessoa já está num processo de recuperação. Tem uma matemática que não é tão lógica, que é assim, você pode usar. Agora, se você vai ser dependente, eu não sei. Então, todo mundo e nem a própria pessoa não sabe. Todo mundo que constrói ADQ usou. Agora, que horas que isso vai te disparar? Que horas que você vai desorganizar e a droga vai fazer sentido? O quanto você é sensível àquela substância, a gente não né? sabe. Porque muitas vezes a dependência química também se instala pela quebra da sensibilidade. Sim, a pessoa deixa de se tornar sensível ao álcool e precisa começar a ingerir mais. Perfeito. Né? Esse é um dos critérios diagnósticos. Eu acho que é uma das coisas que caracteriza o dependente químico, né? A quantidade e os resultados que se obtém daquele uso. Enfim, mas também antes da gente começar no Jornal do Sul de Minas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um breve intervalo agora e na volta a gente fala um pouco a respeito da questão das pessoas de rua, que aí a gente suprime um pouco esse aspecto da dependência química e fala um pouco do aspecto social. Fechado. Né? Então, nós vamos ao intervalo. Se você quiser participar, 3721-6955. Voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto.
você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos. Eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Ah, é? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo. Alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, fone 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta manhã de quinta-feira. À noite tem as reapresentações após Telefatos e após a meia-noite. Nosso entrevistado de hoje, o professor Kesley Ferreira, psicólogo, psicanalista. Também contamos com a colaboração de Hélio Scalvi. Kesley, antes do programa começar, a gente estava falando, aí você disse assim, morador de rua tem uma casa. Ele tem uma casa imaginária. Ele constrói um espaço dele e se organiza dentro daquele espaço, na rua. Perfeito. Isso é um dos estudos... É um objeto de estudo, né? Isso é um estudo que eu venho desenvolvendo, que é a relação da casa simbólica. O sujeito em situação de rua, ele produz o que nós denominamos de casa simbólica, quase que numa medida de proteção também, mas uma medida de vivência desse sujeito com o meio social. E aí eu utilizo outros termos, tipo o termo que é da biologia, que é o mimetismo, assim, que seria uma camuflagem que ele constrói para se proteger do ambiente hostil, mas também para atacar nesse ambiente hostil. Mimetismo é uma repetição... O mimetismo é uma coisa da biologia, que os animais se camuflam. Muda de cor, camaleão, por exemplo. Dessa camuflagem para dar conta do predador. Nesse caso, as relações foram hostis, sim, e ele hostil também com as relações, e aí ele tem essa camuflagem. Um dos autores fala que o sujeito em situação de rua ele fica cinza, bem como o asfalto. Então, não é por acaso. E aí a gente vem desenvolvendo essa discussão ao longo do estudo, né? Eu e a É um sujeito que ninguém vê, assim como as pessoas que mexem com lixo, né? Perfeito. Já teve aquela fala também, há um tempo atrás, até Perfeito. Né? Perfeito. Um livro que a autora veio aqui a Poços de Caldas, discutiu Ana isso. Paula. Né? Ana Perfeito, Paula. perfeito. O Ricardo Abussaf. Isso, ele falou desse tema, exatamente. É a ideia do lixo, assim. O sujeito se camufla ali
Tem uma exclusão, que é a exclusão da exclusão também, eles se excluem entre eles, assim, quem cata material reciclável, quem cata lixo, eu cato material reciclável. Não, aquele ali é o que cata lixo. Então tem essas divisões de classe, como diria o Marx, né? Tem essas divisões de classe e essas brigas entre as classes mesmo. Sim, aí tem outras situações. A situação de rua, importante lembrar, e aí vai para quem está em casa, para todos, que a pessoa em situação de rua, ela tem uma história. Então quando você olha ali, você está olhando para um pai, para um filho, para um marido, para uma mãe que é trabalhadora. Então você está olhando para alguém que amanhã, por um motivo ou outro, podem ser vocês, infelizmente, se desorganizam. Então ali tem uma pessoa, não é o cara que está na rua, percebe? Tem um sujeito que pode estar adoecido e tem um sujeito que tem história, assim como a gente. Essa é a nossa maior dificuldade. As pessoas olham as outras como se elas não tivessem história. Eu acho que é importante, pena que a gente chegou nesse momento do programa só esse tema, né? Eu queria saber o que o senhor acha do trabalho público, né? Da ação do poder público com relação a esse tipo de pessoas. Se o atendimento tem sido consistente, enfim. Isso num âmbito local, Hélio? Local. Vou falar da nossa casa, já que a gente está falando da casa do dependente. Tá. Falando da nossa casa, assim, temos agora a Heloísa na secretaria, assim, eu gosto da conversa dela, gosto da forma da atuação dela, assim, é uma pessoa que está aí para fazer alguma coisa na saúde mental, importante. O consultório de rua é um mecanismo de atuação, só que nada vai acontecer, e aí se não tiver, não é só esse dispositivo que a gente precisa. Sim, e aí o CAPS não vai dar conta, independente do CAPS que não vai dar conta, porque o negócio tem que ser intersetor, porque tem que ter diretriz, porque tem que ter matriciamento. Isso só vai funcionar se a rede for uma rede, que é uma coisa que, infelizmente, aí eu sou um estudante, sou da academia, eu não sou do poder público, eu sou da academia. A rede falha. E aí dá-se a impressão de que não se faz nada. Na verdade, a rede é falha. E outra, assim, não dá conta. Sim. Antes eu tinha uma ideia de que, isso é um problema técnico, isso é um problema do lugar. Que não dá, é humanamente impossível você ter um CAPS para a região que dê conta, não vai dar conta. Então, enquanto tiver um CAPS, a equipe for aquela ali, não vai dar conta. Falta estrutura. É uma relação estrutural mesmo. O território é muito grande, o espaço é muito pequeno, é muito pouco profissional, e aí vão fazer sucata e a gente vai fingir que tá tratando. A gente fala reiteradamente quando a Roberta Ecleide vem aqui, a Carol, luta antimanicomial, vamos, né, tirar todo mundo da instituição, vamos viver junto. Isso é caro. Né? Aí você fala, tamo junto, vamos ficar juntos. Isso realmente, é caro. Vamos nos unir em prol de uma melhoria social ampla. Uhum. Mas as pessoas que saem das instituições precisam ter atendimento de alguma forma, né? E Sofrem caro. de psicoses, esquizofrenia, blá, 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 blá. E aí não tem esse atendimento na rua. Uhum. Não tem. E, Fábio, tem uma ideia de que o cara que está na rua é o cara que está na droga, vírgula. Então a gente vai ter trincheiro, a gente tem várias subdivisões das pessoas que estão na rua. Então nós temos aquele cara que veio de São Paulo, não conseguiu emprego e está na rua. Tem aquele cara que brigou com a esposa e está na rua. O cara que saiu da cadeia e está na rua. Então nós temos vários... Então quem está na rua tem uma história. É um sujeito que tem história. Antes de estar na rua, ele é alguém, né? Olhar para ele você já produz alguma coisa. Então, mas tem que tirar o poder público, cabe ao poder público, a Constituição diz que a saúde, né, a educação, a segurança é um dever do Estado e um direito do cidadão. E, Fábio, a gente tem que fazer isso acontecer, porque não é assim a gente ficar estagnado, eu não tenho como fazer, é muito grande para mim. Então eu aqui vou me encastelar na minha secretaria e não vou fazer. Ou vou fazer pouco para dizer que eu faço, ou vou fazer pouco para cumprir meta de fazer. Isso não é uma gestão pública adequada. Tem que repensar nisso. Isso nem é saúde. Porque se você não trabalha com equidade, e equidade é trabalhar na diferença do outro, não é na diferença minha, você não faz saúde. Então, se não faz equidade, nós não estamos fazendo saúde em Poços de Caldas. Então, faça equidade. Talvez nem promoção social. Nem promoção, menos. Evidentemente. Menos. Kesley, agradeço muito a sua vinda aqui. Eu lamento, tem programas assim que a gente lamenta profundamente mesmo ter que acabar, porque é um assunto que tem uma continuidade
bem vasta, né? E eu quero deixar o convite já estabelecido aqui para próximas oportunidades. Grato mesmo. Grato, Hélio, pela sua colaboração, uma boa semana. Igualmente. Abraço para a família. E ambos estão convidados a saborear o Café Vila Monge. Eu me despeço desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.